Vamos continuar. Existe um jeito mais fácil de fazer isso, sem ser buscando todos os inputs, tá? Como seria isso? Dá um ID para ele. Isso, o ID é uma busca vai direto na veia do cara. Esse aqui é o objetivo do ID. Eu ponho um ID nele e aí o JavaScript faz isso aqui, ó, window, olha só, ponto, document, ponto, get element by ID, que é uma função, e eu já tenho o ID dele, não tem? O ID dele qual que é? Número 1. Olha lá, esse aqui, ó, esse ID aqui, ó, N1 na verdade, né? Olha lá, N1. Nós definimos o atributo. Se nós não tivéssemos definido esse ID igual a N1, lá na nossa tela, nós não teríamos como fazer isso, tá? Aí, beleza, cheguei no cara, mesma coisa, só que de uma forma mais simplificada. Eu não peguei uma coleção de inputs para pegar a posição 0 e acessar o valor. Eu já fui direto no cara. Então, se eu fizer esse comando aqui, ó, ponto. Bom, agora que eu tenho o cara, que é esse input, eu posso acessar o value dele. Mesma coisa. Entenderam isso? É isso aí. Entenderam? Acessei o número. Não acessou não. Agora, para acessar o 2 fica fácil, né? Já acessamos o 1, como faz para acessar o 2? É a mesma coisa, né? Eu venho aqui, coloco o N2 e já tem um valor, certo? Que está vazio. Então, se eu colocar o número aqui, ó, vou pôr o número 80 aqui, certo? E vir aqui e pegar o 2, agora eu tenho 80. Então, o JavaScript permite me pegar em tempo real o dado, a situação daquele objeto, tá? Se você olhar para o HTML só, você não consegue ver a informação. Por exemplo, eu coloquei aqui o dado, ó. Coloquei o dado. Mas se eu observar na minha árvore de elementos, por aqui, eu não consigo ver esse dado. Eu não consigo manipular esse dado. Eu não consigo, entendeu? Então, via JavaScript eu consigo. Tá? Então, é isso que você tem que entender. Então, por exemplo, você fala, bom, então é fácil pegar, né, um dado. Basta usar o getElementById, eu consigo acessar aquele elemento e aí eu consigo acessar qualquer coisa dele. Tá? Um atalho, ao invés de você fazer window, né, ponto, document, tá, ponto, getElementById, você pode omitir o window. O objeto window, ele é omitível. Tá? Você pode vir direto aqui, ó, document, já está implícito. Se o programador colocar document, internamente o browser já vai colocar o window para você, ponto, document. Entendeu? Ele facilita a sua programação. Tá? Não quer dizer que o window não é necessário, ele está aí dentro, invisível, ele está escondido, é só uma facilidade, tá? Mas tem coisas que você não consegue evitar por window, por exemplo, alert. Se você colocar assim só alert, ele vai funcionar, tá? Alert, ele funciona, tá vendo? Normal. Mas tem coisas que você não vai conseguir evitar, mas não vou entrar nesse contexto agora, tá? Mas por exemplo, você vê aqui, ó, window ponto, não tem só o document como objeto principal. Tem vários objetos. Window.location, por exemplo. Window.location. Já não é o window.document. O window.location está ligado a redirecionamento, por exemplo, href. Se eu fizer isso aqui, ó, window.location.href e atribuir um valor, ó, http://www.fabricadeprogramador.com.br. Olha o que ele fez. Ele saiu da nossa página e levou para outra página. Não era para estar vendo os erros da nossa página. Faz de conta que não tem erro, tá? Tá tudo redondinho, tá? Mas eu me motivo, eu fico feliz quando eu abro a página do Google, eu abro a página do Facebook, tá tudo vermelhinho também. Então não é só a minha não, tá bom? Então se eu voltar aqui, ó, tá joia? Então tá aqui, volta, tá? Vem aqui no console e aí você faz aqui, ó, window, olha lá, ponto location, olha lá, aí ponto alguma coisa. Nesse caso o href, ele te levou para um outro lugar. Então não tem só window.document, tem window.location, tem window.location, aí ponto href. Aí no caso Tá? do window seria uma função geralzona e dentro dela Geral. função. Subfunção. O window é um componente. Dentro do window tem outros componentes como location, é um subcomponente do window. Tá? Aí, por exemplo, window.location.href, façam isso.
Nós temos também o window.navigator. Esse é legal, que aí você consegue pegar informações do computador. Por exemplo, ó, device memory. Olha só que legal. Eu vou lá e peguei informações do computador que tá usando aquele site. Porque às vezes é interessante você tomar uma decisão. Se esse computador tiver menos de 8 de memória, eu vou carregar imagens de outro link, por exemplo. Se esse computador não tiver, por exemplo. Enfim, você pode tomar decisões baseadas em dados que existem Serve para as atualizações. Exatamente, no cliente que está usando o teu site. Olha lá, Navigator, tá vendo? Então assim, faz um teste com o Navigator, por exemplo, tá? Navigator.connection. Deixa eu ver um exemplo aqui do connection. Acho que é online, deixa eu ver. Na verdade não é no connection, é no Navigator, tá? É direto, você põe lá. Você consegue informação para saber se nós estamos online ou não, por exemplo. O cara está conectado? Não está, porque às vezes você quer fazer alguma manipulação offline, tá? Se eu ficar off aqui, deixa eu turn off aqui. Pronto, agora eu estou off. Deixa eu ver. False, tá vendo? Não estou mais online. Então você pegou informação relevante do seu cliente. Então o JavaScript, ele tem uma série de brinquedinhos aqui. Tá? Você pode pegar dados de memória, se o cara está online, se o cara está offline. Tá? Você pode pegar muita coisa do seu cliente. Tá? App name. Olha lá, app name. Netscape. Ele pegou aqui a base do meu navegador. Né? O que mais? O que mais que eu posso colocar? Bluetooth, memory, enfim, aí você vai brincando, né? Eu não tenho, geolocation, tá? Localização. Geolocation, aí daqui eu posso ir pegando mais coisa, tá vendo? Ó, get posição atual. É assim que você tem a posição atual para exatamente. Uma fixa. Exatamente. Aí, só que aí tem que ver o argumento, tem que entender qual que é a sintaxe, tá? Da function, tá? Como que você trabalha com ela. Beleza? Então, aí ele fala que tem um argumento que é requerido, não é o momento de estudar sobre argumento ainda, tá? Mas assim, você pode pegar informação local do seu cliente e uma série de outras informações, tá? Para essa primeira aula, não é o objetivo explorar tudo que tem no JavaScript. Não é o caso. A gente precisaria de... Eu vou estar ancião de barba branca aqui e não exploramos nem a metade do JavaScript, tá? A ideia é você entender a lógica de como a coisa funciona, só isso. E aí, conforme você vai precisando, vai necessitando, você sabe como usar, onde encontrar aquilo. Poxa, eu não consegui pegar esse get position aqui. Aí fica fácil você pegar só isso aqui, ó, e jogar no Google e localizar. Fica muito fácil, olha lá. Como que trabalha só com aquele cara ali. Aí você vai lá na documentação dele, estuda só aquele cara. Ele precisa que eu passe um sucesso, um erro e um option aqui, ó. Tá vendo? Aí ele me dá um exemplo de como trabalhar, como que cria o sucesso, como que cria o erro e como que chama para pegar a posição. É isso aqui, tá? Isso aqui pega a posição atual do seu cliente. Lógico, você tem que dar permissão, o browser pergunta, né? Você pode... autoriza, né, dar a localização, e ele autoriza, ele faz isso, tá? Então não é o caso agora, porque nós não sabemos criar functions ainda, tá? Nós não sabemos ainda. Eu vou ensinar para vocês na aula de hoje a criar functions. Depois que você aprender a criar functions, aí dá até para a gente dar esse comandinho aqui se quiser, só pegar a localização atual. A gente pode fazer isso, tá bom? Então, pessoal, eu queria que vocês tivessem esse primeiro contato com JavaScript, que vocês tivessem essa noção de como percorrer os elementos no DOM, tá? De como executar um comando no console, né? De conhecer o objeto window, que tem um objeto window, que tem um objeto navigator, que tem um objeto... tem até o objeto history. Vou te dar um exemplo aqui, só mais um aqui. Vou recarregar aqui a página. Objeto history, por exemplo, window.history. Aí tem a ver com o histórico aqui, ó, de navegação.
Tá vendo? O objeto history permite você fazer, por exemplo, um back, que é uma função, tá vendo? Back, voltar. Ah, ele voltou para a página que eu estava antes de chegar nessa. É o clique no botãozinho lá. Ah não, eu quero ir para frente. Window.history.forward. Quero clicar nessa setinha aqui, tá vendo? Só que via JavaScript. Fui para frente. Entendeu? Então você consegue navegar o storage, consegue manipular até o storage de navegação do seu usuário. Então é muito rico o JavaScript. Tá? Muito rico mesmo. Tá? Então eu queria que vocês tivessem só essa primeira noção, mas nós vamos começar agora a entender outros conceitos para a gente realizar nossa soma. Tá bom? Até aqui, esse lance de DOM, do objeto window, do objeto document, vocês entenderam a noção? Como que ele funciona? O próximo passo é nós entendermos o que são as variáveis. Tá? Como funcionam as variáveis. Nós temos que começar a manipular variáveis. Tá? Então a variável... Posso pegar o seu copo aqui? Pode. Tá, obrigado. A variável é algo simples. Por exemplo, esse copo aqui. Certo? Isso aqui é um copo, né? Ele é um recipiente. Certo? O que eu posso colocar aqui dentro? Líquido. Posso colocar líquido? O que mais? Posso colocar meu tereré aqui dentro? Posso. Posso colocar essa água aqui dentro? Posso. Pode pôr café? Então isso aqui é uma variável. Certo? É uma variável. Eu posso colocar elementos aqui dentro. Tá? Ela pode só aceitar, né? Exatamente. Então, assim, em JavaScript eu posso falar assim, cria um copo. Cria um copo. Então, um copo é um recipiente. Né? Uma variável também é um recipiente. É um recipiente que serve, só que na minha variável lá no programa eu não vou colocar água dentro dele. Né? Eu vou jogar água lá na minha variável? Não vou jogar café nela, né? Não. O que eu vou jogar dentro dela? Vou jogar dados. Sempre em programação, a variável serve para armazenar dados. A variável é um copo vazio. Certo? Ela é um copo vazio e você começa a colocar dados dentro dela. Aí o que varia é o tipo de dado. Por exemplo, no mundo real aqui, o dado é uma água. O outro dado é o quê? Um café. O outro dado é minha erva de tereré aqui. O dado muda no mundo real, é o elemento que eu vou pôr aqui dentro. A substância é o dado. Na computação, essa substância é, você vai pôr um número. Você vai colocar uma letra. Você vai colocar uma data. Você vai colocar um objeto aqui dentro. Ao invés de eu colocar uma eu ponho um outro objeto aqui. Você não vou colocar porque vai... Pus um outro objeto aqui dentro. Você pode pôr um objeto dentro de uma variável. Tá vendo? Certo? Você pode pôr o que você quiser aqui dentro. Né? Lá em programação também, você pode pôr um objeto numa variável. Certo? Beleza? Agora, as variáveis, eu posso ter quantos copos desses? Alguém tem mais um copinho para emprestar? Aqui ou não? Aqui, tá bom, mais um. Aí, beleza. Obrigado, já vou devolver, tá? Esse da esquerda, então vamos fazer assim, da direita, tá, do meu amigo Feitosa, e o da esquerda é do Pedro. Então, aqui, Pedro tá aqui. Então, perceba, olha o que eu falei. Esse aqui é do Rafael Feitosa, esse aqui de quem? Do Pedro. Mas olha só, são parecidos, não são? Se alguém quiser falar assim, Vimerson, me dá o copo do Rafael aí. Como que eu vou saber qual que é do Rafael aqui? Eu sei porque eu gravei na minha memória aqui, certo? Mas se você me der 10 copos desse aqui, e falar, esse aqui é do Rafael, esse é do João, esse é do Zé, esse é da Maria, esse é do... Aí falar, agora me dá o do Zé, eu já não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer para eu poder ter facilidade na hora de recuperar esses copos? Eu vou dar um identificador para ele. Vou pegar minha caneta aqui, e vou escrever aqui, da direita de quem que é? Já tinha esquecido. Rafael, vou pôr um R aqui, ou R, Rafa, vou pôr R-A-P, né? PH, né? Com PH, Rafa, com PH aqui. E aqui é de quem? Pedro. Do Pedro. Então eu venho aqui e coloco um P. P-E-D, PED, por exemplo, de Pedro, um atalho aqui, só para eu lembrar. É só um lembrete. Então a variável ela tem que ter um identificador. Se eu não colocar um identificador, fica difícil de eu achar ela depois. Para eu poder colocar alguma coisa dentro dela ou acessar ela. Então eu preciso de identificador. Então as variáveis, elas têm duas coisas, o identificador e ela tem um conteúdo que vai ser armazenado dentro dela. Tá? Então vou entregar o copinho do Pedro e esse aqui é o do Rafael. Beleza? Obrigado por emprestar os copos. Beleza, gente? Entenderam isso? Então vamos criar um copo aqui para guardar um dado. Então a gente vem aqui e fala assim, var, vou dar um identificador para ele, vou chamar de, sei lá, N1, estou inventando aqui, var N1. Se eu fizer isso aqui, var N1, eu só criei o copo. Ele existe.
e está vazio. Se eu vier aqui e falar var N2, eu criei outro copo, está vazio. Eu tenho 2 copos vazios agora. Mas agora eu quero pôr conteúdo dentro do N1 e conteúdo dentro do N2. Então eu vou fazer N1, agora esse sinal de igual quer dizer atribua. Coloca alguma coisa dentro dele. Vou jogar aqui dentro dele um valor, 30. Um número, joguei 30, olha o que ele me devolveu. Opa, tem 30 ali dentro. N2, coloque um número aí, 50. O igual atribui, coloca alguma coisa dentro do copo, 50. Então o N1 tem 30, o N2 tem 50. Será que é verdade mesmo? Vamos fazer assim, ó. N1, olha, saiu 30 ali embaixo, ó. N2, saiu 50 ali embaixo. Realmente tem coisa dentro deles. Então o var, eu simplesmente criei os copos. Var N1, criei o copo. A gente chama isso em declarar a variável. Você declarou, o nome técnico que você vai ver nos livros é declarou a variável. Tá? Fez uma declaração de variável. Quando você declara, você avisa, eu quero que você exista. Você cria elas. Até então ela não existe. Você cria ela. Acabou, pronto, tá ali. Beleza? Entenderam isso? O termo técnico é declaração de variáveis. Tá? É onde você vai lá e avisa que você quer que ela exista. Esse var N1 você declarou. Tá? O segundo termo técnico ali, que é o N1 recebe 30, é a atribuição. Você falou que o N1 recebeu o sinal de igual, você lê, ele recebe um dado, 30. Então essa variável guardou um número. Beleza? E eu posso realizar até operações matemáticas com os dados que estão dentro dessas variáveis. Por que são variáveis? Por que é variável? Eu posso falar aqui, ó, N1, agora você não vai ter mais 30, agora você vai ter 70. Ou seja, eu fui lá no copinho, que estava com 30, tirei o 30 e joguei 50. Mudou, é variável. Se eu falar N1, agora você não tem mais 70, agora você tem 100. O mesmo N1, o mesmo copinho que tinha 30, perdeu 30, ficou 70, perdeu 70, agora ficou 100. É como se eu tivesse lavado o copo e trocado de... Tinha café, joguei o café fora, lavei, coloquei água, joguei água fora, lavei, coloquei tereré. Tereré. Beleza? Então, ou seja, você usou aquele mesmo copo para diversos conteúdos. Entenderam isso? Sim. Por isso que é variável. O N1 é o mesmo copo, mas eu variou o conteúdo dele. O que está dentro dele variou. Por isso que fala variável. Variável N1, porque é variável, não está definido. Tá? Não está fixo. Agora, se fosse uma constante N1, aí é o seguinte, é como se fosse um copo, você joga um elemento lá dentro e nunca mais você muda. Uma vez que você jogou um conteúdo lá dentro, vai ficar ali para sempre. Isso é constante. Mas não é o foco da aula agora. Tá? Beleza? Existem variáveis e constantes. Tudo bem até aqui? Então no próximo vídeo eu explico um pouco mais.